Bom, pessoal, hoje o vídeo que eu iria trazer para vocês é mais do caráter informativo, né? Então, basicamente, eu iria explicar para vocês como é que funciona, né, a doença da diabetes e, né, infelizmente uma doença que acomete, né, a grande população brasileira. Eu iria explicar para vocês como é que funciona o processo de fisiopatologia da diabetes, né, processo fisiológico e, né, para começar, a gente tem que ter a principal característica da diabetes, que é a hiperglicemia. O que é a hiperglicemia em si? A hiperglicemia é o acúmulo de glicose no nosso sangue. Então, no sangue periférico, a gente tem um acúmulo de glicose, deixando o sangue mais viscoso, né, ali, consequentemente, dificultando para o nosso coração bombear e, né, que vão trazer uma série de malefícios que eu irei explicar no decorrer do vídeo, né? Porém, antes da gente adentrar nesse assunto, né, adentrar mais profundamente no assunto de diabetes, a gente tem que entender como é que o nosso corpo funciona em homeostase, em equilíbrio, né? Então, nosso corpo ele funciona em equilíbrio. Como é que funciona um paciente saudável? Então, um paciente saudável, né, o que acontece? Né, já que o caráter, né, da diabetes, a principal característica é a hiperglicemia, que, né, basicamente no nosso corpo a gente tem dois hormônios que controlam, né, tanto a hiperglicemia, tanto a hipoglicemia, né, hiperglicemia acúmulo e hipoglicemia falta. Então a gente tem dois principais hormônios, um dos principais é a insulina, né, então a insulina é produzida lá no pâncreas pelas células beta-pancreáticas, né, e o que a insulina faz, né? Basicamente, né, a gente acabou de almoçar, por exemplo, almoçamos, né, então a gente consumiu ali um arroz, uma batata, né, uma proteína, né, um frango, e consequentemente a gente consumiu carboidrato e proteína. O carboidrato ele vai chegar no nosso, né, sistema digestório, ele vai ser absorvido e vai cair na nossa corrente sanguínea como glicose, ou seja, como fonte de energia para o nosso corpo, né, fonte de ATP para o nosso corpo. E, consequentemente, né, essa glicose, para adentrar nas nossas células têm a membrana e, consequentemente, elas não entram, né? A glicose é uma molécula muito grande, ela não entra facilitadamente. Então, para poder entrar, o nosso corpo tem, né, os portões. Qual é o nome desses portões? Chamam IR, né? Uma proteína, né? Essa proteína que são ligadas à membrana chama IR, são os portões que vão se abrir para poder fazer com que a glicose adentre a célula e dê energia para o nosso corpo, né? Dê energia para a célula ali e, né, consequentemente, diminua a hiperglicemia, né, após um almoço, após uma refeição rica em carboidratos também. E aí, consequentemente, né, esse portão, ele não se abre só com a glicose chegando, ele precisa de uma chave, né, ele precisa ali de uma palavra de acesso para poder abrir. E a insulina, que é a nossa chave, né? A insulina, que é a nossa porta, né? A nossa senha para poder fazer com que esse portão se abra e a glicose que esteja no sangue adentre a célula e dê energia, né? Então, a insulina produzida lá no pâncreas pelas células beta-pancreáticas, como que elas são produzidas? Então, no nosso corpo a gente tem um sistema de feedback para manter ele em homeostase. Então, né, para manter ele saudável. Então, esse sistema de feedback vai fazer com que lá no seu pâncreas, né, produza insulina, né, pelas células beta-pancreáticas após você ingerir uma refeição. Então você aumentou o pico de glicemia, né, o pico de glicose do seu corpo após uma refeição, e seu corpo aumentou o pico de insulina para fazer com que abra os portões da sua membrana para fazer com que a glicose saia, né, do sangue periférico e adentre a célula para evitar a hiperglicemia. Isso funciona, né, constantemente no nosso corpo após uma refeição. E o principal, né, ator disso é a insulina, porque sem a insulina, os portões, né, que são a insulin receptor, não conseguem abrir, né? Então essa chave ela não se abre. Então, consequentemente, a insulina é uma chave para a gente poder fazer com que a hiperglicemia seja evitada, beleza? E aí a gente tem um outro hormônio, né? A gente tem um outro caso que é, por exemplo, a gente dormiu, né, a nossa última refeição, a última refeição de alguém, foi ali por volta de 8 horas, ficou 12 horas em jejum, ou não consegue, né, se alimentar pela manhã, e consequentemente ela teve um alto teor de jejum, fazendo com que o seu corpo, né, para evitar que ele entre em hipoglicemia, o que é a hipoglicemia? A falta de glicose no sangue, a falta de energia para nossas células. Para evitar isso, a gente tem um estoque, né? A gente tem um estoque ali, tanto armazenado no fígado e nos músculos, né? Vão fazer com que esse sistema de feedback para manter o equilíbrio, para manter a homeostase, vão fazer com que, né, a gente tenha esse outro hormônio que chama glucagon, né, que são produzidos pelo pâncreas também, só que não pelas células beta-pancreáticas, tá? São outros tipos de células. E, consequentemente, o glucagon vai fazer com que, né, evite essa hipoglicemia, fazendo com que tire, né, dessa reserva de energia, principalmente do fígado e dos músculos, fazendo com que dê energia para a pessoa ali que está em jejum por muito tempo, né? Então a gente tem todo esse processo para que o nosso corpo mantenha o equilíbrio, tranquilo?
E agora, entrando num assunto mais relacionado à diabetes, né, a gente tem a fisiopatologia da diabetes, como é que funciona a fisiologia da diabetes, né? Então, basicamente, um paciente que ele é diabético, a gente pode ter ali um acúmulo de tecido adiposo, né? Acúmulo de tecido adiposo vão gerar, né, as adipocinas, né? Essas adipocinas vão oxidar, né? Que são adipocinas? São acúmulos de gordura, vão oxidar os nossos vasos, a gente tem um endotélio do sangue, vão oxidar, né, o endotélio ali, fazendo com que crie microlesões. E essas microlesões afetam, né, tanto as proteínas, né, os portões, o insulin receptor. E, consequentemente, né, como é que acontece isso? Basicamente, né, com a resistência periférica ocasionada pelo acúmulo de tecido adiposo, né, vão fazer com que oxide esses receptores, né? Então a gente tem os receptores de insulina, o insulin receptor, vão fazer com que oxide eles, né? Então, eles estando, né, consequentemente oxidados, nós concordamos que o quê? Após a gente ingerir uma refeição rica em carboidrato, né, a gente vai aumentar o pico de glicose, porém, esses portões oxidados, eles não vão conseguir se abrir, né? Então eles vão continuar fechados e, consequentemente, vai aumentar, né, a glicose no sangue periférico. Então, consequentemente, o excesso de glicose no nosso corpo vai aumentar a viscosidade do sangue. Então, o sangue vai ficar mais viscoso. E aí o nosso corpo, né, para tentar recompensar o sistema de feedback ali, para, né, manter o equilíbrio, o que ele vai fazer? O corpo tenta excretar esse excesso de glicose. Então a gente tenta excretar tanto pela urina, né, que chama glicosúria, né, vocês podem ver em exames que vocês têm feito, tem a glicosúria lá, presença de glicose na urina, né? Então a gente vai excretar basicamente glicose, H2O e sódio, né? Então, consequentemente, aí o nosso corpo tenta excretar essa glicose para poder tentar diminuir a hiperglicemia, né? E, consequentemente, isso acontece no paciente que é diabético. Agora, qual que é a grande diferença, né, do diabetes mellitus tipo 1 e o diabetes mellitus tipo 2, né? O diabetes mellitus tipo 1, lá nas nossas células beta-pancreáticas, eles podem até produzir, né, o hormônio da insulina, ou consequentemente essas células podem ser atacadas pelo nosso sistema imune. Então o nosso sistema imune, consequentemente, ele pode atacar, né, fazendo com que não ocorra a produção, né, da insulina endógena, né, ou seja, a produção do seu corpo, né, de insulina. E o tratamento para esse paciente, né, que é diabetes mellitus tipo 1, né, pode ser uma condição tanto genética, né, uma condição autoimune que esse paciente pode ter. Ele vai precisar da insulina exógena, né? Então a caretina de insulina, ele vai precisar dessa insulina exógena. Já o diabetes mellitus tipo 2, né, é por conta, às vezes, ali, acúmulo de tecido adiposo, a falta do gasto calórico desse paciente. Então, está relacionado diretamente com a questão do exercício físico. Então, o paciente ali que é sedentário, se alimenta mal, né, consequentemente, ele não tem um gasto calórico, né, daqueles carboidratos que ele está consumindo, e, consequentemente, vai criando um acúmulo de tecido adiposo, um acúmulo de reserva de energia, porque o nosso corpo, por exemplo, ele precisa de X, né, um valor X para poder manter em homeostase. O valor que você consumir para mais, ele vai guardar como forma de, né, estoque, né? Então, aquelas gorduras que, principalmente, ele tem a pessoa que é mais, né, cheinha, e, consequentemente, ela vai ter esse acúmulo, né, de energia. E aí fazendo com que esse tecido adiposo se acumule e crie todo aquele processo de oxidação, né, das insulinas receptor, né, gerando todo o processo que eu havia explicado anteriormente. E aí, consequentemente, o tipo de diabetes mellitus 2, ele até produz a insulina. Então, o pâncreas dele lá, as células beta-pancreáticas produzem a insulina normalmente, porém, como a insulina é uma chave para abrir os portões estão oxidados, eles não conseguem abrir. Mesmo que tenha a chave, eles não vão conseguir abrir, né? Então, por isso que o diabetes mellitus, tanto tipo 1 tipo 2, é importante a prática de exercício físico. Por quê? Quanto mais exercício físico você fizer, você vai, consequentemente, né, fazer com que o seu corpo gaste mais energia, tire da sua reserva de energia e diminui seu pico de hiperglicemia dentro do seu sangue, diminuindo a viscosidade do sangue. Então, consequentemente, né, o diabetes mellitus tipo 2 está relacionado, né, diretamente também com o estilo de vida, né, diferente do diabetes mellitus tipo 1, que geralmente a gente tem um diagnóstico muito cedo ali, geralmente quando é jovem ou criança, né, diferente do diabetes mellitus tipo 2, que é o decorrer da vida de acordo com o estilo de vida, né, de acordo com o estilo de vida de cada pessoa, de cada paciente. Então, né, basicamente, essa é a diferença entre os dois, né? E a gente tem, né, só para trazer um fato de curiosidade, que
que é a microbiologia, né? Essa microbiologia da diabetes, basicamente como é que ela funciona, né? O famoso pé diabético, né? Então, vamos lá, recapitulando, a gente tem, né, um pico de hiperglicemia. Então, o nosso paciente que ele é diabético, ele está em hiperglicemia, então o sangue dele está muito viscoso. Então, por exemplo, o sangue dele é muito viscoso, né? Vocês concordam comigo que o sangue muito viscoso, o coração, né, vai ter uma dificuldade para bombear esse sangue, vai ter uma dificuldade para poder chegar nos outros órgãos, nas regiões mais periféricas e, consequentemente, né, por exemplo, o paciente que ele é diabético, às vezes ele sofre uma lesão no pé, ele machucou o pé, ele cortou o pé. Consequentemente, a gente tem um processo, né, após ele cortar o pé, algumas bactérias em si podem, né, colonizar aquela área ali do machucado e o nosso corpo, através do sistema de feedback, vão enviar células de defesa, né, principalmente ali a primeira linha de defesa, ali os macrófagos, né, um processo que chama de apedese, que é processo, né, consequentemente, que a gente envia, né, células de defesa no local da lesão, né, para combater essas bactérias. E todas as bactérias têm os PAMPs, né, que é o padrão molecular associado ao patógeno, né, e os macrófagos têm esses detectores de PAMPs. E aí eles vão se ligar a essa bactéria e fagocitar essa bactéria. Isso é um paciente normal. Só que o paciente que ele, né, em diabetes, o sangue está muito viscoso. A intensidade que essas células de defesa chegam no pé é diferente do paciente saudável, um paciente ali que está em homeostase. Então, a intensidade dessas células de defesa que chegam no pé desse paciente são ineficientes, consequentemente fazendo com que essa bactéria se colonize, né, e gere ali o famoso pé diabético. Fica, né, uma ferida muito feia, uma ferida bastante profunda, porque o nosso corpo ele não consegue combater aquelas bactérias, né? Então, esse é um processo onde é extremamente importante o paciente diabético que ele tenha o controle da hiperglicemia dele, né? Hoje em dia nós temos vários aparelhos, né, em farmácias que são vendidos para poder controlar o controle hiperglicêmico, né, para que a gente evite essas questões. E é extremamente importante que esses pacientes pratiquem atividades físicas, né, em níveis moderados ali, para poder fazer com que o pico de hiperglicemia diminua, né? Então, basicamente é isso, um videozinho bem resumido, explicando por cima, né, a fisiopatologia e a fisiologia da diabetes. Espero que vocês tenham gostado, e é isso.